Graça e paz, querido líder. Quero trazer para você as orientações do estudo que será aplicado nessa semana nas nossas células. O estudo é baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Emerson no culto das 19 horas. O título é Fogo, Brasa e Pão, um chamado à restauração. Que título fantástico e muito adequado para esse texto. O texto é reviver um pouquinho daquilo que nós tivemos aqui na igreja, celebrando a ressurreição de Cristo, porque, na verdade, a ressurreição de Cristo, ela deve ser aplicada no nosso cotidiano. Os efeitos da ressurreição devem ser vividos por nós. E nesse texto, nós podemos ler o capítulo 20 e parece que o evangelista João vai finalizar o evangelho. Mas, de repente, ele escreve o capítulo 21, em que ele enfatiza a obra redentora de Cristo e ele foca na vida do apóstolo Pedro e nas suas atitudes. Parece que a última citação que nós temos de Pedro no Evangelho é a negação, quando ele nega Jesus. Mas aqui ele enfatiza a restauração. Sabe que muitas vezes nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, temos atitudes que negam a Cristo, mas ele está sempre pronto a trazer restauração. E essa é a tônica desse estudo, restauração para a minha vida e para a sua vida. O primeiro tópico está: o Evangelho é esperança. O Evangelho é esperança para essa vida, o Evangelho é esperança para a vida eterna. Se os nossos dias encerrarem aqui, quem tem Jesus tem o caminho ao Pai. Podemos viver aqui nessa esperança, a esperança da vida eterna. E nessa primeira questão, nós temos uma citação de Packer, que é extremamente reflexiva em se tratando de ressurreição. Ele diz assim: o fracasso pode ser uma experiência de aprendizado. Essa é uma das razões pelas quais nosso mestre, em sua ordem providencial das coisas, permite que nós, seus servos, fracassemos repetidamente. Parece que o apóstolo Pedro havia fracassado com Jesus, mas Jesus vem em busca dele para a restauração de Pedro. E talvez pudéssemos ficar perguntando por que tantas provas, um temperamento tão difícil de Pedro, negar a Jesus por 3 vezes. Às vezes nós temos atitudes assim. Mas sabe, Deus pode permitir porque Ele tem um caráter pedagógico. Ele quer nos ensinar. Nem sempre a gente aprende da primeira vez. Às vezes é na repetição. É na repetição que nós memorizamos, é na repetição que nós aprendemos. O ideal seria, numa primeira prova, já tirarmos lição e irmos para o caminho da obediência. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Que Deus possa nos ensinar, com a lição de Pedro aqui, a ter essa atitude de mudança, de transformação. Quem sabe na primeira vez, na primeira aprovação, na primeira crise. Mas sabemos que enquanto estivermos nesse mundo, vamos enfrentar lutas, tribulações, e o Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Me veio aqui à memória, no primeiro capítulo da 2ª carta aos Coríntios, a palavra de Deus diz que Deus permite as provações para que, com a consolação com que nós recebemos, nós possamos ou podemos, consolar outras pessoas. Então, muitas vezes tem esse caráter. Vamos aprender aqui, porque nós vamos usar o nosso aprendizado para ensinar outras pessoas. Mas o segundo tópico está: Jesus restaura a Pedro. A identidade de Pedro baseava-se no pressuposto de sua superioridade em relação aos outros discípulos. Lendo o texto, você vai perceber que Pedro diz que ele amava a Jesus mais do que os outros discípulos. Ou seja, parece que ele se sentia superior aos demais, porque ele sentia que ele amava mais a Jesus do que os outros. Eu sou mais queridinho de Jesus. Há muitas pessoas que se sentem assim. Na frase final aqui dessa questão está assim: Jesus, embora Jesus fosse o mestre de Pedro, ele, Pedro, era o seu próprio Salvador. Esse tipo de atitude produz fragilidade e hostilidade. Que fragilidade é essa? A fragilidade, ela causa insegurança,
e a incapacidade de ver a si mesmo. Então perceba, uma pessoa que se acha muito boa, parece que ela é tão segura, mas ela é frágil, porque ela acha que ela pode salvar a si mesma, ela é dona da verdade, ela não precisa ouvir outros ensinamentos. É uma pessoa, muitas vezes, até arrogante e egoísta. Então nós temos que tomar cuidado com essas questões aqui que a gente tem visto. A outra questão é a hostilidade em relação às pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que eu sou melhor porque os outros não pensam igual a mim. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. E aí, para reflexão aqui na questão 2, nós temos as perguntas A e B. A pergunta A está assim: você conhece pessoas que entendem que podem salvar a si mesmas? Eu acho que todos nós convivemos com pessoas assim, que às vezes porque distribuem muitos donativos, cestas básicas, mantêm instituições que cuidam de crianças com câncer, asilo, ou porque tem muito dom e é bem envolvido na vida da igreja e utiliza os seus dons para o reino de Deus, acham que essas atitudes vão salvar a si mesmas. Bem, não compreenderam o Evangelho, porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então não há quem possa salvar a si mesmo. Lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz assim, no versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é uma iniciativa nossa, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas há muitas pessoas que acham que as suas boas obras podem levar à salvação. A questão B está assim: o seu estilo de vida tem alguma relação com a forma que vivia Pedro antes da restauração feita por Jesus? Se achando muito bom por aquilo que tem feito? Quando as pessoas se acham muito boas, muito superiores às demais, há uma tendência de ir para o ativismo. E sabe, o ativismo pode nos tirar do verdadeiro relacionamento com Deus. Há dois extremos aqui. As pessoas que vão para o ativismo porque acham que isso vai fazer com que elas sejam salvas. E há outras pessoas que caem na tranquilidade: eu já estou salvo mesmo, então eu não tenho que fazer mais nada. Lembre-se que os salvos, em atitude de adoração, vão devolver os seus dons, os seus talentos, tudo o que temos, tudo o que somos, nós vamos devolver ao Senhor porque nós queremos estreitar relacionamento com Ele, porque nós somos gratos a Ele, porque nós queremos adorá-lo. Então, há dois extremos aqui, de pessoas que vão para o ativismo e aqueles que às vezes não têm envolvimento nenhum com o reino. Tudo está ligado à motivação do coração. O que me motiva a servir ao Senhor? Se é o amor, vai ser sempre de uma forma intensa, mas como expressão de adoração. E o texto encerra com Jesus questionando a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro, por fim, parece que já cansado, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Sabe, irmãos e irmãs, eu creio que podem haver no nosso meio, quem sabe até você mesmo, líder, esteja nesse momento um tanto desanimado pelas circunstâncias adversas da vida. Parece que a morte de Jesus e as crises enfrentadas por Pedro no ministério estava fazendo ele abandonar e querer voltar para a sua antiga atividade, que era a pesca. E Jesus fala: Pedro, não, eu te quero no ministério. Eu te chamei para ser pescadores de homens, de almas, de vidas. Você é um agente de transformação. Creia nisso, amado líder. Você, os discípulos da sua célula, todo cristão, nós fomos chamados para ganhar vidas para Jesus. Não faz sentido vivermos nessa terra sem esse foco da eternidade. Na eternidade estaremos todos juntos, desfrutando da presença de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente você, a sua casa, a sua família e a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse texto tão edificante e que milagres aconteçam em cada célula, fruto dessa reflexão. Que esse amado líder possa ser tomado pela unção do Teu Santo Espírito e possa conduzir de uma forma muito adequada a reunião da sua célula. Que seja notória a presença do Teu Santo Espírito
trazendo transformação, cura, milagres, o teu sobrenatural. Certos disso, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Fique na paz. Uma excelente reunião de célula para você nessa semana.